Senhor presidente em exercício, deputado Maxi Lemos, senhores e senhoras deputadas ainda presentes em plenário. Hoje tive aqui o prazer de assistir o magnífico discurso da deputada Mônica Francisco, porque elevou o nível do parlamento fluminense, trazendo a pauta de uma forma muito justa e correta a lembrança de um nome de mais de uma dúzia de heróis que sempre lutaram para que os negros não fossem discriminados nas suas respectivas sociedades. Quer seja Martin Luther King nos Estados Unidos, quer seja Mandela na África do Sul, e quer seja os nossos resistentes no nosso país. Enquanto a deputada Mônica Francisco falava, eu me lembrava de um escritor brasileiro que perguntaram a ele se ele acreditava na imortalidade da alma. E ele deu uma resposta que jamais eu esqueci. Enquanto eu for lembrado, eu estarei vivo. E o que a deputada Mônica Francisco fez aqui foi lembrar diversos nomes de líderes que continuam vivos pela luta, pela história, pelo que seu pensamento, pelo que disseram, pelo que escreveram e porque esse resgate até os tempos atuais não ocorreram. Então, saio daqui, nesse final de tarde, feliz por estarmos resgatando temas importantes para o nosso debate. Quando subi aqui, deputada Mônica Francisco, antes de refletir sobre o seu belo discurso, eu imaginava falar sobre o nível medíocre do debate que foi a sabatina ontem na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque o ministro, evidentemente um neófito em parlamento, levou só a presença física dele, sem levar gráficos, tabelas demonstrativos que fosse comprovar o que ele iria ali afirmar. Contendo a parte da deputada Mônica Francisco. Muito obrigada, deputado. Breve a minha parte, porque eu já tive a oportunidade de falar. Mas eu quero reivindicar também a minha condição de neófita no parlamento. Uma questão importante de frisar. Ser neófito, não ter experiência de parlamento, não significa ausência de decoro e responsabilidade com o cargo que exerce. Um cargo de ministro de Estado. E Estado, por problemas mais que tenhamos, a oitava economia, um Estado importante como o Estado brasileiro. Então, gostaria que o senhor não usasse a questão de ser neófito no parlamento como justificativa. Sei que não o faz, mas acho importante, porque senão a gente diminui a responsabilidade que ele tem e do cargo que ele ocupa. Obrigada. Porque, continuando, mesmo sendo ele um neófito da vida parlamentar, aprendemos nós que, ao fazermos
ao sermos convidados para qualquer exposição de motivo, a gente procura levar o maior volume de dados possíveis que comprovem tudo aquilo que a gente queira demonstrar. Isto não é questão de conhecer ou não o parlamento, é uma regra base de comunicação, ainda mais com uma plateia de mais de 60 parlamentares com formações díspares. O primeiro erro. O segundo é que, se ele tem uma base parlamentar, esta base parlamentar devia se inscrever para falar, não somente para encerrar as falas, mas para abrir no meio e no fim. Porque lá, nessa base de governo, não tem neófito. E terceiro, você pode ser duro no parlamento com qualquer convidado. Você tem o direito de falar todas as verdades que você acredita ou que você conhece. Não vejo nenhum problema. E assim procedo, e Vossa Excelência já foi testemunha. Agora, também é absolutamente incompatível um parlamentar, para aparecer, dizer que o ministro, quando trata os empresários, é chuchuca, e quando trata os funcionários, é tigrão. Porque isso, no fundo, é ausência de decoro. Então, o justo apareceu ontem, o que se contorna, o que se demonstra aqui, muitas vezes, é uma falsa polêmica. Uma falsa polêmica. E as falsas polêmicas não têm nenhum conteúdo. Gera mídia, mas não tem nenhum conteúdo. A questão central: precisa ou não precisa ter reforma da Previdência? Essa é a questão central. Se precisa, qual é a reforma da Previdência justa para o conjunto dos assalariados, sejam assalariados funcionários públicos, sejam assalariados empregados da iniciativa privada? Que regras básicas são fundamentais para a gente construir uma sociedade justa? É esse que é o debate. Se é tigrão, se é chuchuca, se é a mãe, se é a avó, isso não é importante no debate, isso chama-se baixaria. Aí hoje, ao vir para cá, entro não sei, me lembro, deve ter sido no Twitter, e vejo assim: o predicado do filho do Dirceu chama-se... Qual é o nome dele? Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. É que ele é bonito, tem olhos claros, a cútis branca, e as moças gostam muito dele. E daí? A Globo está precisando de gente desse tipo. O parlamento, talvez não. O parlamento precisa, né, de densidade política, qualidade, etc. Mas é esse tipo de debate é que desqualifica o parlamento. Aí vem o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, que dizem que também é astrólogo, e eu também o sou, amador, nunca o vi exercitando essa atividade, dizer assim: o ministro
esculhambou o parlamento. O ministro não esculhambou o parlamento, ele deu resposta a alguns que estavam lá, né? Mas exatamente por causa do falso debate. E se quer aprovar a reforma da Previdência, é com aquele parlamento. É com aquele parlamento. Então, eu ia trazer aqui esse tema, mas ao ouvir o discurso da deputada Mônica Francisco, eu achei que, primeiro, a gente tinha que dizer a ela que ela trouxe um tema relevante, estudou o tema antes, se preparou, fez ilações históricas, falou da viagem dela recente à Alemanha, falou lá sobre a miséria que foi o Holocausto, falou do Holocausto do povo africano, né? Então buscou todos os fundamentos para fazer o seu pronunciamento, como deve ser no parlamento, e não uma casa de axiologia, acho isso, acho aquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok.